Na quinta-feira passada morreu aquele apresentador e humorista, o tal do Jô Soares, aos 84 anos de idade. Eu não pretendia fazer assim nenhum vídeo a respeito, porque assim, ele pra mim não tinha praticamente importância nenhuma. Só que eu fui vendo algumas notícias, até de pessoas que são apoiadores do presidente, falando muito a respeito desse cara. Os adjetivos foram vários: intelectual, inteligente, humorista, sofisticado, elegante, não sei o que lá, revolucionou o humor na televisão brasileira, uma série de coisas. Houve também até um vídeo dele que estava circulando aí pelo YouTube, onde ele estava criticando a Rede Globo, dizendo que a Globo ela não vale nada, que a Globo perseguiu não sei quem, que a Globo fez, que a Globo aconteceu, enfim, uma série de coisas. Repito, algumas dessas informações, algumas até por sinal meio que elogiosas, estavam vindo de pessoas que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Diante disso eu resolvi então fazer o seguinte: eu mudei de ideia. Vou fazer aqui esse vídeo jogo rápido para explicar, para contar o que é que eu em particular acho, o que é que eu vi daquele tal do Jô Soares. Para isso, voltar bem lá atrás, década de 80. Eu me lembro bem que nessa época, anos 80, eu ainda morava com meu pai, morava com minha mãe, enfim, ainda morava lá em Salvador. Estava na época ainda da escola. Ainda era um molecote essa época aí. Dia de segunda-feira, ali depois de 9 horas da noite, tinha um programa desse cara que fez muito sucesso e tal. A gente tem que lembrar que estamos falando de anos 80, você não tinha internet, você não tinha isso, não tinha celular, não tinha nada, só televisão. Então fez muito sucesso um tal do Vivo Gordo. E nesse tal desse Vivo Gordo, ele tinha uma série de personagens. Uma coisa não dá para negar, que ele era um cara realmente que tinha uma criatividade, uma imaginação muito forte realmente. Entre os tantos personagens que ele fazia lá, a presepada dele na televisão, eu gostaria de citar dois aqui que realmente assim foi uma coisa que o pouco que eu fui vendo naquela época e que eu me lembro depois de tanto tempo foi realmente muito marcante. Um era um tal de Capitão Gay. Isso aí que você escutou, um tal de Capitão Gay. Ele ficava lá na televisão. Vou até colocar a imagem aqui para você ver desse tal de Capitão Gay. Ele ficava lá, ele sambava, ele rebolava, ele fazia uma presepada, uma putaria e dava risada e um fuzuê violento com esse nome, Capitão Gay. Você imagine o que é que essa coisa não poderia fazer, de repente começar a moldar a cabeça de nós, né, que éramos crianças, jovens, ali naquela época, naquela faixa de idade, vendo lá um sujeito com aquela idade tirando onda de gay. O segundo personagem dele, cara, que eu me lembro dessa fase aí, foi o seguinte: era um personagem assim, que ele ficava lá dentro de um hospital, entubado, tubo aqui, tubo ali, não sei o que lá, e de repente alguém telefonava e ele atendia o telefone. Você não escutava a voz que estava lá do outro lado, só a dele aqui. E ele aqui ficava falando: como é que é, fulano? O quê? O ministro não sei quem vai fazer não sei o que lá? Ah, não acredito. Tira aqui esse tubo de mim, tira esse tubo de mim. Eu me lembro que essa coisa aí chegou a virar uma mania aqui no nosso país. Por qualquer coisa, não, tira o tubo de mim, tira o tubo de mim. De tanto que foi influenciado por esse cara e pela Rede Globo. Agora, o detalhe é que essa crítica dele com o ministro, com o presidente, ele estava se referindo lá na época, anos 80, ao governo militar.
Quem era o presidente do Brasil naquela ocasião, e eu me lembro bem, era João Figueiredo. Agora, detalhe, você não ouviu falar naquela época de petrolão, de mensalão, de putaria nenhuma, de roubalheira, de nada disso. Essas coisas que aconteceu há pouco tempo aqui no nosso país com o PT, que ele gostava, Jô Soares gostava do PT. Você não ouvia falar isso lá naquela época. Pelo contrário, lá na época do governo militar, na época de João Figueiredo, eu falo porque eu era criança, eu me lembro bem, uma das coisas que nós mais fazíamos, quer saber o que é? Era estudar, cara, estudar. Eu aqui estudava de segunda a sábado, na parte da manhã e na parte da tarde. De tarde, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado pela manhã. Dia de segunda pela manhã, dia de quarta pela manhã, dia de sexta pela manhã. Então a gente estudava praticamente em período integral. Morávamos em um bairro pobre e tal, etc. Mas escola tinha. Eu me lembro que perto lá na área onde nós morávamos, tinha pelo menos umas 5 escolas. E nós éramos obrigados a estudar. Nós éramos obrigados a ter um bom desempenho na escola. Matemática, português, idioma, história, desenho, tudo. Tinha que tirar nota boa em tudo. Isso que eu me lembro. Mas Jô Soares está aí tirando onda, criticando aquele período. Agora, vamos ver aqui, vamos virar a página aqui para entender um outro lado desse cara, que é o seguinte. Esse alegado vídeo dele, onde ele ficou dizendo que a Rede Globo não presta, que a Rede Globo persegue, que a Rede Globo é isso, que a Rede Globo é torta, que é isso, que é aquilo, beleza? Só que depois desse vídeo dele, a mesma Rede Globo que ele criticou, chamou ele, balançou na frente dele um monte de dinheiro, venha, venha, e ele foi. Aí ele foi. Aí ele criticou, ele falou mal, ele disse que a Globo não presta, e de fato não presta mesmo, é uma empresa de vagabundo, enfim. Mas aí na hora que apareceu grana, ele foi. Aí lá no programeco dele, que ele fazia entrevistas, eu nunca assisti aquela coisa, nunca. Mas eu soube que teve uma ocasião que ele convidou Dilma Rousseff para ir para lá. Aquele jumento, aquela imbecil que praticamente jogou o Brasil lá no fundo do abismo. Ele chamou aquela coisa para ir para lá. Há quem diga, inclusive, que ele beijou a pata daquela sujeita. Agora, ele criticou lá atrás o governo militar, criticou Jair Bolsonaro e beijou a pata da sujeita que quase fudeu com o Brasil. Esse é o cara que o festejado Jô Soares, não sei o que lá. Na minha sincera opinião, aquele cara, ele era o típico socialista. Sabe aquele socialista que gosta de grana no bolso e quer frango social para você? Que gosta de grana no bolso e quer papel higiênico social para você, tubaína social para você, não sei o que lá social para você, que você vá para Cuba, que você vá para Venezuela, que você vá para Coreia do Norte, enquanto que ele vai curtir Nova York, Paris, Roma, Milão, Tóquio, com o bolso lotado de dinheiro, vai frequentar bons restaurantes, vai morar em casa boa, apartamento de luxo, um típico socialista, o famoso socialista hipócrita desgramado. Essa era a minha visão em relação a esse cara. Ela fez festejarada de que intelectual, sofisticado, elegante, pra mim não virou nada, cara. Entendeu? É uma pessoa que passou, se foi, pra mim não vai fazer falta absolutamente nenhuma. Essa daí, pra mim, é o que eu vi desse cara, essa trajetória, até onde eu consegui acompanhar. Certo? Muito bem, vídeo de hoje então concluído. Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, que eu tô ruim a vida de memória. Hoje é segunda-feira, início de semana. Perfeita semana para você, tudo de bom para você.
Não deixa aí, faça a gentileza, cara, dá aí um gostei, dá essa força, ajuda um monte, combinado? Até o nosso próximo encontro, valeu!